convosco, amém? Estão preparados para a próxima etapa? Então abra comigo aí Apocalipse capítulo 4. Livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Se você notou, você vai ver que eu estou indo na sequência. Desde o capítulo 1, que foi na primeira segunda-feira, o 2 e o 3, que foi segunda passada. Hoje nós vamos para o capítulo 4, verso 1 e 2, onde assim diz: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém? Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração e diga para Deus agora a liberdade que você dá para ser trabalhado mediante o que Deus quer ministrar no meu e no seu coração por esta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a tua palavra agora, damos a ti toda a liberdade para que o teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador dela, nessa revelação nos seja dado todo entendimento e compreensão pelo poder que nele há, a fim de que a tua palavra se cumpra em nós de acordo com cada um dos propósitos nela estabelecido para a edificação e transformação de nossas vidas nesta noite. E eu me entrego a ti, Espírito Santo, com essa mesma liberdade, para que não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento, meus queridos. Mantenha a Bíblia aberta aí em Apocalipse. Esses versos que nós lemos, João nos mostra um novo momento dentre as revelações que Jesus proveu a ele lá na ilha de Patmos. Diz que depois destas coisas, ele olhou e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ele ouviu, voz como de trombeta ao falar com ele, dizendo: Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quais são destas coisas? Meus queridos, no primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus revelou para mim e para você quem Ele é, o poder que Ele tem, a obra que Ele realizou e a suficiência dEle para concretizar essa obra de forma perfeita em todos os desígnios que foi estabelecido para que assim se cumprisse. Segunda passada, nós encontramos Jesus nos advertindo como igreja, reconhecendo sim as nossas qualidades, mas nos chamando a atenção para aquilo que devemos melhorar, buscar com maior intensidade, porque Ele quer receber uma noiva pronta, uma noiva adornada, ataviada, pura, com as vestes brancas e devidamente qualificada para recebê-lo como o seu noivo, e eles poderem então juntos estabelecerem as bodas do Cordeiro. Irmãos, Jesus nos chama a atenção como igreja, porque o propósito dele é que a sua igreja suba e esteja com ele na glória para a eternidade. E ele chama atenção para essa reflexão. E segunda-feira passada nós passamos por essa reflexão, porque depois disso,
depois que a igreja passar pelo tratamento e ela estiver qualificada como noiva de Cristo, diz que ele virá. Como assim, pastor? Irmãos, nós entramos agora no capítulo 4 de Apocalipse, onde João diz que ele olhou e eis que uma janela se abriu nos céus, e a voz que falou com ele durante todo esse período de tempo, disse: vem, sobe, e ele entra por esta janela, e agora ele chega numa sala, onde ele define como uma sala do trono, e diz que ali havia um trono, e alguém sentado sobre este trono. E aí, eu peço para você abrir agora em Apocalipse 5, e nos versos 1 ao 5 diz o que João viu, depois que ele olha para o trono e tudo que faz parte do que está no trono e em volta do trono, e ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora segue comigo, Apocalipse 6, o verso de número 1. 6, 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Irmãos, João está descrevendo aqui agora um novo momento na vida de Cristo. Como assim, pastor? Diz que ele entra pela janela, e aí ele se depara com uma sala, a sala do trono, e ele diz que ali estava o trono, e assentado no trono estava um como semelhante. Aí, se você ler todo o capítulo 4, está toda a descrição ali, fala dos 24 anciões, fala dos 4 seres, fala dos anjos, fala de várias coisas. Eu não vou hoje debulhar isso, porque o propósito é outro. Mas aí ele diz que quando ele viu Jesus agora pegando da mão daquele que estava assentado no trono o rolo que estava selado com 7 selos, ele visualiza e identifica Jesus não mais como advogado. Ele olha agora e ele visualiza Jesus não mais como o Salvador, como o Redentor, mas diz que ele visualiza agora Jesus, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para julgar as nações. Ele visualiza agora Jesus como juiz. E se você pegar na Bíblia, se eu não me engano, é 1 Coríntios capítulo 15, onde diz que haverá um momento em que Jesus será juiz para que opere tudo o que é necessário até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então João agora nos descreve um novo momento da vida de Jesus, agora como juiz e julgando as nações, porque cada selo que é aberto promove um julgamento,
e uma destruição. E aí você começa a pensar, mas pastor, se Jesus então não está mais agora como o meu Redentor, como o meu Salvador e como o meu advogado diante de Deus para interceder por mim, aonde que eu estou nessa história? E aí é que vem o ponto, irmãos. A igreja de Cristo não há de passar pelo juízo. E é por isso que Jesus tem uma preocupação tão grande, que Ele manda para a totalidade das suas igrejas, porque Ele teve o cuidado, como nós descrevemos segunda passada, de andar pelo meio dela e visualizar tudo que era necessário para prepará-la, para que ela não fizesse parte do juízo. E esse é o propósito, que eu e você não venhamos a participar do juízo, mas sim das bodas do Cordeiro. Ele preparou eu e você para o regozijo, para a alegria, para a felicidade, para a paz com Ele na glória. Ele não nos preparou para a derrota nem para a destruição, mas para que nós venhamos a vencer. Mas para isso nós temos que ter aqueles cuidados que foram passados para nós segunda passada. Pastor, mas como é que se desenrola isso? Irmãos, quando João vê Jesus como juiz, é porque ele já recebeu a igreja. Amém? Ô pastor, então nós vamos, antes que se opere os juízos, nós já vamos estar na glória? Exatamente. E esse é o ponto que nós vamos trabalhar hoje. O arrebatamento. Alguém já ouviu falar? Amém. Mas pastor, o senhor tem certeza absoluta que a igreja vai subir antes do juízo? Irmãos, a Bíblia diz que a igreja não participa do juízo. Querem ver? Abram comigo. A igreja não passa pela tribulação. Apocalipse 3, os versos 10 e 11. Jesus deu a promessa, se a igreja tomasse as providências e fizesse as mudanças necessárias, mediante aquilo que ele diagnosticou, para que alcançasse a promessa. E ali em Apocalipse 3, 10 e 11, ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Jesus diz aqui? Guardaste a minha palavra, perseveraste nela, então eu também te guardarei, para que não passe pela provação que há de vir sobre o mundo. Amém? Abra comigo lá agora, em 1 Tessalonicenses. Hoje vocês vão usar a Bíblia. 1 Tessalonicenses, ali no capítulo 1, o verso 10, diz assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja não passa pela ira de Deus. A igreja não passa pelo juízo de Deus contra quem estiver neste mundo. Amém? Então diz ali, para aguardardes dos céus o seu Filho. Então há um momento que nós seremos recebidos nos céus. Aqui diz ali quem é, quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quem que vai nos receber? Quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus. Por quê? Porque ele nos livra da ira
vindoura. Amém? Agora abra comigo em 1 Tessalonicenses, só botar para frente, capítulo 5, o verso 9 e 10, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação. Então a igreja não passa pela tribulação. Amém? Mas pastor, como é que vai acontecer isso? Se nós não vamos passar pela ira, se nós não vamos passar pela tribulação, e o juízo é para quem está aqui no mundo, onde nós vamos estar e como nós vamos estar onde devemos estar. E aí, eu convido você então a abrir 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus diz, se você pegar lá em Atos, se eu não me engano é capítulo 1, no momento em que Jesus é arrebatado aos céus, é tomado aos céus, ali diz a assunção de Jesus, diz ali o seguinte: quando os discípulos, os apóstolos, estavam com ele e ele terminou de dar as últimas orientações, ele foi envolto numa nuvem e ele começa a subir aos céus. E aí os seus apóstolos ficam admirados, contemplando ele, envolto em nuvens, subindo e sendo recebido nos céus. De repente 2 anjos se posicionam ao lado deles e dizem para eles: olha, por que estáis olhando para o alto? Porque esse Jesus, assim como foi assunto aos céus, assim virá, envolto em nuvens, para vos buscar. Diz ali, que da mesma forma com que ele assim sobe aos céus, também ele assim virá para receber a sua igreja. E é esse momento que está narrado aqui em 1 Tessalonicenses 4, nos versos 16 e 17. Diz ali que haverá uma voz de um arcanjo, ao som de uma trombeta de Deus, e de repente, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois, aqueles que estiverem vivos nesse momento, serão então arrebatados, juntamente com os que ressuscitaram. E ambos, tanto os que ressuscitaram, quanto os que estavam vivos e foram arrebatados, se encontrarão com o Senhor nas nuvens. E Ele nos levará para habitar com Ele. Amém, irmãos? Aqui se cumpre aquela palavra que ele diz: olha, eu vou na frente, e eu vou na frente para vos preparar lugar. E ele diz o motivo: porque eu quero que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Então a igreja será arrebatada antes do momento de Jesus se assentar no trono como juiz.
como aquele que há de julgar as nações neste mundo. E a igreja será recebida por ele nos céus. Da mesma forma como ele assim subiu, ele assim há de se manifestar para receber nas nuvens a sua noiva. Ô pastor, mas aí diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados. Exatamente. Pastor, como é que funciona isso? Irmãos, quem estiver vivo, presta atenção aqui. Quem estiver vivo, Jesus, dada a ordem de Deus, o arcanjo, com uma voz de trovão, designa que seja tocada a trombeta. Essa trombeta soa, e quando ela soar, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. O que isso significa? Arrebatar é ser tomado à força, tomado de súbita violência. E vão desaparecer. Como assim? Irmãos, vão desaparecer. Mas pastor, como é que alguém desaparece? Simples, porque o nosso corpo vai ser transformado. Ô pastor, quem estiver vivo, no momento do arrebatamento, o seu corpo vai ser transfigurado. Como assim? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 50 ao 52, diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Os que estiverem vivos. Seremos transformados. Ô pastor, que transformação é essa? Segue aí, no mesmo capítulo de Coríntios 15, agora volta ali no verso de número 22. Diz assim, o 22 e o 23. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda, serão vivificados em Cristo. Mediante a seguinte ordem: Cristo foi o primeiro. E depois vem os que são dele. Amém? E ali, seguindo para frente, no próprio capítulo 15, os versos 39 e 40 diz assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Como assim? Muito bem, irmãos, peguem Filipenses,
capítulo 3, segue comigo aí. Filipenses, capítulo 3, diz assim, os versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, então a palavra de Deus diz que aqueles que estiverem vivos no momento em que Jesus se manifestar para recolher a sua igreja, a fim de que ela não passe pela ira de Deus e dar início à tribulação que se desencadeia aqui na terra, aqueles que estiverem vivos serão transformados com um corpo glorioso. E diz que este corpo será semelhante ao corpo glorificado de Cristo. Nós seremos transformados em corpo de glória, como é o corpo da glória de Cristo. Já imaginou isso? Pensa num momento desse. Você de súbito será arrebatado, se encontra com Jesus e você olha para você, e você está transformado em um corpo de glória. Literalmente, resplandecendo a glória de Cristo, porque seremos semelhantes a Ele. Irmãos, o que o versículo está dizendo aqui é exatamente isso. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós seremos como Cristo é, irmãos. Olha o que Jesus preparou para mim e para você. E tem gente querendo viver, querendo ficar aqui na terra. Para com isso. Tem gente que quer ficar agarrado com as coisas desse mundo. Para com isso. Tem gente que nem quer morrer. Ô pastor, irmão, olha para mim aqui. Quem é cristão de verdade não tem medo de morrer. Primeiro porque sabe que é salvo. E segundo que sabe que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós na glória em Cristo Jesus. E nós seremos como Cristo é na glória. Aí eu entendo por que Paulo, racionalmente e com convicção de alma, diz assim: muito melhor para mim é morrer do que permanecer aqui. Porque quem é cristão de verdade deseja o céu. Deseja o céu. Mas pastor, o versículo também fala do arrebatamento, que os mortos... Que negócio é esse, pastor, que os mortos vão primeiro do que aqueles que estiverem vivos? Que mortos são esses? Irmãos, antes, eu quero que você abra comigo em 1 João, no capítulo 3, só seguir para frente aí. 1 João, capítulo 3, que diz assim, verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vou repetir. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Aqui afirma que desde já, todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, porque aceitou Jesus Cristo como Ele é, aceitou o seu sacrifício, reconheceu a sua obra na cruz como Filho de Deus, como o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, e Ele se entregou por cada um de nós naquela cruz, a fim de que fosse quitada a nossa dívida, para que não houvesse mais condenação e acusação sobre a nossa vida, pela nossa condição de pecadores, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, e Ele liberou essa glória mediante o seu amor em Cristo Jesus, porquanto Ele diz que Ele nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E mediante essa confissão de fé, mediante esse crer, mediante esse confessar, diz que nós recebemos poder para sermos filhos de Deus, a saber, todo aquele que crê no nome de Jesus. Ô pastor, onde está isso? Abra comigo aí, é João, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, o verso 12, diz ali, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, a quem foi dado o poder de ser filho? Aos que creem no seu nome. Nome de quem? De Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro mediador, não há nenhum outro intercessor, não há nenhum outro ser, pessoa ou qualquer qualificação que possa ser dado a quem quer que seja, que tenha o poder de ser mediador, porque só tem um, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. E por sermos filhos, seremos semelhantes a Ele, porque seremos transformados. Como Ele é um ser de glória, seremos também nós ser de glória. Amém? E todos nós que temos essa condição consolidada na nossa vida, sendo filhos de Deus, ainda que venhamos a morrer antes dele voltar, significa que nós morremos em Cristo. Amém? Quem morreu salvo, já está salvo. Amém? Aquele que tem essa condição que eu descrevi para você aqui,
morrendo antes de Jesus voltar para arrebatar a igreja, já está salvo, porque morreu em Cristo. É isso que fala o versículo. E estes que morreram em Cristo, quem estiver vivo, não vai anteceder eles, mas eles primeiro ressuscitarão antes de nós sermos transfigurados. Porque eles vão primeiro. Está escrito ali no versículo que a gente leu. Pastor, como é que funciona esse negócio? Irmãos, primeiro os mortos em Cristo. Abra comigo ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tudo está na Bíblia, irmãos. Não estou falando nada que não está escrito aqui. Amém? 1 Tessalonicenses 4, os versos 13 e 14 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pastor, por que diz os que dormem? Olha para mim aqui, irmãos. A palavra designada dormir, muitas pessoas dizem, os mortos. Morto no corpo. O corpo está morto, mas a pessoa não está morta. Por isso não se usa a palavra morto, mas a palavra dormir. Pastor, como assim dormir se o corpo morreu? Apodrece, vira pó, se desmancha, se desfaz. Pois é, o corpo é corruptível. Mas a palavra dormir significa que a pessoa entrou numa outra dimensão. Como assim? Irmãos, sabe por que no português usaram a palavra dormir? Porque não tinha uma outra palavra no português, mas no grego tinha, tá? Que definia um estado de uma outra realidade. Mas, pastor, então o que isso tem a ver com dormir? Irmão, quando a gente dorme, a gente tem noção das coisas que estão acontecendo na nossa volta? Não, né? Não tem. Se a pessoa quiser mexer contigo, tirar o lençol de ti, te virar, principalmente quem tem sono pesado, né? Quiser te botar para o outro lado da cama, no outro dia você nem vai saber. Concorda comigo? A pessoa está dormindo, mas a pessoa está morta? Não, está numa dimensão diferente, não é isso? Está sonhando, como a gente diz. Está numa outra dimensão. É por isso que se usa a palavra dormir. O corpo ficou aqui, mas a pessoa está numa outra dimensão. Que dimensão é essa, pastor? Quem morreu em Cristo está no céu. Pastor, e quem não morreu em Cristo? Irmão, simples, andar debaixo. Não tem terceiro lugar. Não tem. Ou subiu, ou desceu. Irmão, vocês lembram da situação quando Jesus foi crucificado? Tinha um ladrão à direita e um ladrão à esquerda com ele, também sendo crucificado. Vocês lembram? Muito bem. Um dos ladrões ficou blasfemando de Jesus. O outro se arrependeu, confessou seus pecados e pediu para Jesus que aonde ele estivesse, que ele também fosse. Jesus disse para ele, muito bem, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aonde é o paraíso? O céu. Pastor, como é que o senhor sabe que é no céu? Porque lá em 1 Pedro 5 diz que quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos. E diz que ele pregou para todos os cativos que estavam lá.
e levou com ele os cativos e o cativeiro. Levou com ele para onde? Para o céu. Porque a palavra de Deus diz que ele chegou aos céus e se assentou à direita de Deus Pai. Amém? Então, se ele levou os cativos e o cativeiro, e ele foi para o céu, aonde é que foram os cativos e o cativeiro? Para o céu. Então, quem morre em Cristo, ou quem dorme em Cristo, vai para o céu. Amém? Aí, irmãos, tem um versículo que diz assim, Romanos 8:11, abre comigo aí. Não é, deixa eu ver aqui. É Mateus 22. Mateus 22, 31 e 32. Mateus 22, os versos 31 e 32, diz assim: responderam, 22, 31, 32, 22. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que está escrito aí? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mas para aí, pastor, ele diz ali, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e depois ele diz, eu não sou Deus de mortos e sim de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão mortos. Estão mortos. Se eles estivessem mortos, Deus não tinha dito que ele é Deus de vivos e não de mortos. Ô pastor, como assim? Abraão, Isaque e Jacó não estão mortos? Pastor, eles já morreram há quase 5, 6 mil anos aí, pastor. Irmãos, o corpo deles voltou para o pó, mas eles estão vivificados em Cristo. Amém? Dá para entender? É o que nós lemos nos outros versículos. Em Cristo, nós somos vivificados. A morte não tem poder contra aqueles que têm o selo mediante o sangue da nova aliança. O corpo volta para o pó, mas nós estaremos vivos com Deus, aguardando o momento do arrebatamento para quem morrer antes. Ô pastor, isso é loucura. Não é loucura, é a palavra de Deus. Foi assim que ele determinou. Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Porque quem é filho de Deus, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra. E Deus diz que ele é Deus de vivos. Pastor, então mesmo quando eu morrer, eu não vou morrer? O teu corpo vai. Mas você morrendo em Cristo, você vai furar a fila. Vai ver Jesus antes de quem está aqui. Amém? Dá para entender? Quem morre lavado e remido no sangue de Jesus, não morre. Passa desta dimensão para uma outra dimensão. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? E aí, Romanos 8, 10 e 11. Abra aí comigo. Romanos 8,
Romanos 8, 10 e 11 diz assim: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Por isso ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ô pastor, mas aí não diz que o Espírito há de vivificar o corpo? Pois é, irmãos. Porque aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vir para receber a igreja, serão ressuscitados. E o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e devolveu a ele a mesma estrutura do seu corpo, há de devolver a mesma estrutura para mim e para você se estivermos mortos, mas não mais como um corpo corruptível, mas como um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. Amém? Pensa num negócio desse, irmãos. As mulheres então vão adorar. Não vai ter mais pé de galinha, ruga. Vai tudo lisinho, novinho. Lataria, zero bala. Ô glória! Imaginou um negócio desse? Para pensar, irmãos. Aí, abram lá comigo em Efésios, capítulo 1. Eu estou andando meio ligeiro, irmão, senão eu não vou conseguir terminar. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, os versos 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, todo aquele que tem Jesus como Senhor, tem o selo mediante o sangue da nova aliança, e o Espírito Santo de Deus é o penhor que testifica que naquele dia, naquele momento, nós seremos resgatados, tomados pelo Senhor, para estar com Ele na glória. Amém? Mas pastor, se vai acontecer esse arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, todos serão glorificados, terão o corpo igual ao corpo de Jesus e serão semelhantes a Ele no resplandecer da sua glória. Em que momento tudo isso acontece? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Em que momento? Porquanto o Senhor mesmo, quem é que vai dar a ordem? Deus, amém? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em que momento? Que Deus der a sua ordem. Quando Deus der a sua ordem, o anjo vai bradar,
as trombetas vão tocar, os mortos ressuscitam primeiro, e depois os que estiverem vivos são arrebatados. Todos são glorificados e Jesus recebe nos ares a sua igreja. Mas pastor, como que vai ser? Abram lá comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, quanto tempo é uma piscadinha de olhos? É uma fração de segundos. Nessa fração de segundos, os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados. Ô pastor, é muita coisa em pouco tempo. Mas Deus é o Deus do sobrenatural. Amém? E aí, vamos lá para o texto em que Jesus dá uma narratória dessas. Abram lá em Mateus 24. Mateus capítulo 24. A partir do verso 36, Jesus dá a seguinte narratória. Ele começa assim, aqui no 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quem é a única pessoa que sabe? Deus. Tá? Então, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Por isso que vai ser num piscar de olhos. E aí Jesus segue dando a seguinte narratória. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando tiver todo mundo nem aí, quando tiver todo mundo bem despreocupado, quando tiver todo mundo bem tranquilo, bem agarrado com as coisas desse mundo, preocupado com as coisas desse mundo, Deus vai dizer: tá, meu filho, vai. Acabou. Aí, irmãos, dá para entender por que ele dá uma advertência para as igrejas? Dá para entender por que ele diz: acorda, ó tu que dormes. Dá para entender por que ele diz: olha, eu conheço as tuas qualidades, mas tu precisa melhorar algumas coisas, porque eu quero receber-te nos céus, porque eu te preparei
para ser uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja vencedora. Jesus diz: eu morri por você, para que você tenha a minha vida. E irmãos, eu vou até repetir o que está escrito aqui. Não vou nem tecer comentários, só vou repetir. Estarão 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Cada um pense o que quiser a respeito disso. Não vou aqui dizer que é 50%, não vou me atrever a dizer. Só estou repetindo a narrativa de Jesus. Estarão 2 no campo, um será tomado. Estarão 2 no moinho, uma será tomada, a outra ficará. Irmãos, tudo que há neste mundo vai perecer. E por isso Deus fez uma morada para mim e para você nos céus, onde a traça não destrói e a ferrugem não corrói. Fez uma morada para mim e para você no céu, onde não há dores, não há tristeza, onde não há choro, mas onde tem gozo, paz e alegria. E Ele veio preparar a sua igreja para estar com Ele, porque em momento algum Ele planejou que a sua igreja passasse pela ira, mas sim que morasse com Ele no céu. Fique de pé. Feche teus olhos. Irmãos, Deus é um Deus que coloca diante de nós a decisão. Ele nos apresenta 2 caminhos e nos dá a oportunidade de decidir. Mas só um caminho destes 2 leva para o céu. Que caminho eu escolho? Porque Deus diz que aquele que é amigo deste mundo é seu inimigo. Então, irmãos, está na hora de nós abrir mão de todas as coisas deste mundo para ser amigo só de Deus. Enquanto nós adoramos a Deus, ouvindo esse louvor, que nós possamos meditar. Qual é a maior prioridade? Porque diante de tudo que Jesus falou aqui para mim e para você, o que Ele preparou é o mais gostoso, é o mais aprazível, é o mais tremendo, é o mais maravilhoso para aquele que crê. E foi isso que Ele foi preparar, porque em momento algum Ele foi preparar qualquer um de nós para ir para o inferno. Ele foi preparar, dizendo a seguinte frase: para que onde eu estou,
estejais vós também. Está aqui nesta noite, foi impactado por essa mensagem e entendeu que você precisa que Cristo seja o teu Salvador. Você entendeu que você precisa receber Ele no teu coração
compreendendo a obra que Ele fez para te resgatar, para te purificar de todo o pecado, para te consertar com Deus, para te dar poder de ser filho de Deus e morar com Ele na glória. E você quer fazer essa confissão de fé hoje, nesta noite, porque entendeu que Jesus quer que você esteja com Ele no lugar que Ele foi preparar. E Ele foi preparar porque Ele nos ama e Ele quer que nós estejamos com Ele lá. Sai do teu lugar e vem aqui agora diante do altar do Senhor. Pastor, eu tenho dúvida da minha salvação. Então vem aqui agora, que nós vamos orar pela tua salvação. Eu quero que coloque a mão direita no coração e você vai declarar com a tua boca que você crê em Jesus e que você recebe esse Jesus agora no teu coração. Você vai repetir comigo, mediante esse crer, mediante essa fé que despertou no teu coração, e você vai fazer a tua confissão, e Jesus hoje vai escrever o teu nome no livro da vida. Jesus hoje vai deixar o teu lugar reservado para que naquele dia vós estejais também com Ele. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu agora decido, mediante a fé que a tua palavra gerou no meu coração, e entendendo quem tu és e o poder que há em ti para salvar a minha vida, para me tornar justificado e me purificar de todo o pecado e liberar o poder que me torna filho de Deus, eu digo, confessando diante de ti, diante dos anjos, diante de Deus e de todas essas testemunhas, que eu te recebo agora na minha vida e te peço, entra no meu coração, faz morada em mim, porque eu te recebo como único e suficiente Salvador pessoal da minha vida. Escreve agora o meu nome no livro da vida, e pelo poder do teu sangue que eu recebo agora sobre a minha vida, eu seja selado por este sangue, o sangue que tu liberaste como o sangue da nova aliança, e me faça agora filho de Deus, salvo, lavado, remido, justificado para a tua glória. Oh, aplaude e glorifique, porque tem festa no céu hoje. Tem festa no céu hoje. Tem festa no céu hoje. É um reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre.
Aleluia, Jesus.